Oi gente, o vídeo de hoje é um Skin Enthusiast e vocês não imaginam a saudade que eu estava em gravar Skin Enthusiast para vocês, resenha de um único produto. E no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, nós vamos falar sobre o último lançamento de Glossier, que é o Future Dew Solid. Lembrando, o último lançamento na linha híbrido deles, ou seja, a fusão de maquiagem com skincare, porque recentemente eles lançaram um novo lip balm, mas mais uma vez na linha maquiagem e skincare, temos o Future Dew Solid. Eu estava com grandes expectativas com este produto, porque eu tenho um iluminador em stick favorito de muitos e muitos anos, e desde que ele acabou, eu nunca mais consegui encontrar nenhum igual. Até ver o lançamento de Glossier e ficar muito intrigada, especialmente com a cor dele. Porque vocês vão ver pela resenha que o produto em si não é uma grande invenção, não é nada extremamente diferente, não no momento atual, ou seja, quando ele de fato foi lançado. E eu vou falar mais sobre o meu iluminador favorito no decorrer do vídeo e digo mais, eu vou inclusive compará-lo com o Future Dew Solid de Glossier. Então se você, assim como eu, é obcecada por uma pele glow, um acabamento orvalhado, molhado, não esquece de curtir o vídeo e comenta pele molhada para eu saber que você é Team Glow assim como eu. Mas vamos lá, gente, vamos para a resenha do produto. Se você tá aqui há bastante tempo, provavelmente esse nome te soa familiar. A cunho de curiosidade, eu fui fazer uma pesquisa sobre o produto e eu descobri que a única resenha que nós temos em português no YouTube da versão original, ou seja, a versão em sérum, é a minha. A Glossier apresentou o Future Dew original, que é um híbrido de sérum e óleo, em outubro de 2019. Como eu disse, eu resenhei o produto, eu vou deixar o link no box de descrições e também aqui no card para vocês assistirem. E pela minha resenha, vocês vão perceber que eu não me apaixonei pelo produto. Inclusive, eu nem fiz a recompra, porque ele tem algumas características específicas que eu falei melhor na resenha. Até que, em 18 de fevereiro deste ano, eles oficialmente colocaram o Future Dew Solid na venda regular do site. E a versão em stick da versão original, mas com uma proposta de ser mais prático, aplicação de forma diferente na pele, já que você tem a possibilidade de fazer retoque, e eu achei a proposta interessante. Este produto era uma edição limitada e aconteceu no final do ano passado. E no final do ano passado eu estava na Inglaterra e eles têm uma loja oficial da marca em Londres e eu comprei o meu lá, porque eu estava lá para as festas de fim de ano e eu aproveitei a oportunidade para testar o produto. Inclusive eu gravei um pouquinho para compartilhar com vocês nas outras redes e eu vou mostrar para vocês agora.
curtido muito a versão em sérum dele, se eu não tivesse ido até a loja e testado ele em mãos, muito provavelmente só acompanhando as propagandas da marca, né, falando sobre ele, eu não teria despertado o interesse de compra. Mas como eu realmente vi o produto e pude testar na minha pele, eu acabei comprando. Mas antes de falar mais sobre a minha experiência de uso, eu vou descrever para vocês, ou eu vou compartilhar com vocês o que a marca comunica sobre o produto. A marca não descreve o produto de uma maneira extremamente complexa. Muito pelo contrário, eles simplesmente destacam alguns ingredientes e comunicam a aplicação do produto. Para isso, eu vou parafrasear ou eu vou compartilhar com vocês o que Emily Weiss falou sobre o produto para a revista Birdie, porque ela descreveu até um pouco mais detalhado do que o próprio site, a própria comunicação de marketing da marca. Então, abre aspas. Ele é tão maravilhosamente cremoso quanto a sua versão líquida. O Future 2 Solid apresenta a mesma linha de ingredientes bem elaborados e minerais refletores de luz, dispersos pela fórmula para aumentar diretamente a luminosidade da sua pele, com óleos vegetais concentrados como o nosso adorado esqualano, que derrete em contato com a pele, retendo a hidratação. Enquanto isso, o extrato de funco marinho e o acetato de vitamina E contribuem para aumentar o brilho da sua pele ao longo do tempo, neutralizando os radicais livres, fecha aspas. E com retenção de hidratação, ela se refere aos ingredientes formadores de filme que impedem a água de evaporar da nossa pele, a perda de água transepidermal. E eu traduzi como refletores de luz porque eu amo traduzir assim. Quando eu vou descrever um produto, eu descrevo se ele tem partículas de brilho ou se ele tem minerais refletores de luz, então por isso eu traduzi assim para vocês. Bom, como eu disse, a marca não comunica tanto sobre o produto, então além desses ingredientes destacados por Emily, que seria o esqualano, o extrato de funco do mar e o acetato de vitamina E, mas eu gostaria de destacar que é o ácido hialurônico e um extrato de alga marítima, ambos umectantes. A alga seria um Undaria pinnafuga extract, que, mais uma vez, complementa essa hidratação porque a base dele é anidra, ou seja, ingredientes emolientes, e ele também tem ingredientes umectantes. Antes de mostrar para vocês a aplicação do produto na minha pele, eu gostaria de trazer uma comparação, ou seja, qual é o diferencial ou similaridades entre o Future Dew Solid e o Future Dew Serum. Então, a textura e a aplicação, obviamente, o Future Dew Serum, ele é um sérum em óleo, e eu digo que ele é um sérum em óleo porque apesar de ele ter uma textura sérum, ele é realmente oleoso e ele é mais espesso, ele é mais viscoso, então leva mais tempo para ele assentar na pele. E em algumas peles, como a minha, por exemplo, ele não difunde completamente. Este, inclusive, foi um dos motivos que eu não fiz a recompra do produto, porque é bem difícil, pelo menos para mim, trabalhar com ele, já que a minha pele é oleosa e mesmo agora ela sendo uma pele oleosa mais contida, ele não se difunde 100% com a minha pele. Já o Future Dew Solid, ele tem uma textura cremosa porque ele é um produto em stick, em bastão, então teoricamente ele se acomoda mais rápido na pele porque é uma quantidade diferente de emolientes na transferência dele, enquanto o sérum nós precisamos aplicar uma quantidade generosa e ele vai ter os óleos de uma forma mais substantiva, ele é mais difícil mais uma vez de difundir com a pele. Já a versão em stick, não. Outro diferencial entre eles é que o sérum, se aplicado antes da maquiagem, como eu utilizo produtos naturalmente iluminados com acabamento glow, ele acaba abrindo este produto. E se eu aplico depois, ele acaba arrastando o produto. Já o Future Dew Solid, não. Eu confesso que eu não aplico ele antes, porque eu gosto mais do acabamento dele pós-maquiagem, mas eu não tenho problema, eu consigo trabalhar com ele das duas formas e ele não fica, ou ele não abre como a versão sérum. Porém, todavia, entretanto, eu não utilizo bases de acabamento mate. Então pode ser que se você utiliza a versão sérum antes da base com acabamento mate, ele difunda essa base melhor, ele reflita essa base melhor, e se ela for realmente muito sequinha, ele até ajude a trazer um glow à sua pele. Porém, eu não sei, porque eu não tenho experiência, eu não posso garantir como ele performaria após, ou seja, quando a base já está seca. Imagino que, pela lista de ingredientes, pela performance dele, que ele arrastaria também, já que a base mate, ela realmente tem uma aderência na pele, ela fica ali sobre a pele e pode arrastar, dependendo do produto que você
utilizar. E por isso eu considero a versão Serum mais difícil de trabalhar do que a versão Solid. E a marca indica as duas formas de uso, tanto antes maquiagem quanto pós maquiagem. Mas comigo, a versão Serum simplesmente não funcionou. Era impossível de utilizar. Já a versão Solid, por ter essa textura cremosa e por ser um produto de aplicação localizada, ou seja, você aplica em áreas específicas, você não passa por isso, porque você pode aplicar em áreas específicas. A versão Serum era uma versão para ser utilizada no rosto inteiro. E ela é muito mais leve do que você aplicar um produto óleo em sérum diretamente na pele. Antes de mostrar para vocês a aplicação dele na minha pele, eu vou compartilhar a minha motivação para comprar o produto. Um dos conteúdos que eu mais me arrependo de não ter produzido para vocês até hoje são os meus iluminadores. Há mais de uma década eu advogo por iluminadores cremosos nas redes sociais, aliás, não só iluminadores, como blushes também, e vocês conseguem conferir a veracidade do que eu estou dizendo com os vídeos antigos aqui no canal. E quem me acompanha de muito mais tempo, desde o Snapchat, por exemplo, provavelmente se lembra de me ouvir falando sobre eles. E por que eu tô dizendo isso? Se eu tivesse compartilhado os meus iluminadores favoritos quando eu iniciei o meu canal no YouTube, com certeza eu teria apresentado muitas coisas legais e diferentes para vocês que estavam mirando no futuro. Mas hoje, em 2025, como eu disse, produtos cremosos, especialmente em stick, é a febre do momento, e eu sinto que eu perdi o timing para falar sobre os meus iluminadores cremosos, mas se vocês quiserem, eu ainda posso trazer esse vídeo para vocês, porque eu tenho estes produtos ainda hoje e eu adoraria compartilhar com vocês. E por que eu tô dizendo isso? Porque o que me motivou a comprar esse produto, como eu disse no início do vídeo, foi a ausência no mercado de um dos meus iluminadores favoritos, que é o Glow Stick de Sephora, que eu já falei para vocês também pontualmente em algum momento aqui no canal, especialmente nas outras redes sociais, porque eu sou completamente apaixonada por este iluminador em stick, que foi um lançamento de Sephora, se eu não me engano, em 2019. E apesar dele não estar mais disponível no mercado, não só ele, como outro iluminador que eu vou falar aqui para vocês, se por algum milagre estes produtos voltarem para o mercado ou para as linhas regulares das respectivas marcas, vocês saberiam qual comprar ou qual algumas marcas se inspiraram para trazer as suas versões, e até para vocês conferirem que o que muitas marcas estão trazendo como claim de ser uma super inovação, uma coisa diferente no mercado, não é, já existia há muito tempo e, enfim, eu tenho aqui alguns para mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, vamos finalmente para a aplicação do produto na minha pele, e eu não me aguentei, eu já dei alguns spoilers, então eu mostrei aqui alguns dos produtos que eu vou falar mais sobre na sequência. Então vamos para a aplicação do produto na minha pele. Eu vou fazer essa aplicação com vocês. Eu estou em frente à janela gravando com a luz natural, não tenho nenhuma luz externa acesa em casa, e na minha opinião essa é a melhor forma de demonstrar a aplicação de um produto para alguém, porque obviamente a luz natural é a luz que nós temos acesso, já a luz artificial, se eu tivesse aqui com as luzes profissionais ligadas, eu alteraria positivamente o resultado do produto, e não é a minha intenção. Esse vício que vocês estão vendo na minha pele é do meu skincare, e esse no caso é meu mesmo, então esse glow, esse vício, eu vou me aproximar para o sol refletir também, para vocês verem que é uma coisa uniforme, que não é nada de iluminador e enfim. Então são os meus cosméticos. Aqui vocês não veem esse mesmo vício, porque eu selo com pó, especialmente no verão, né? Eu não selo o meu rosto inteiro, mas a área dos olhos, quando eu preciso de uma maquiagem mais duradoura, e no verão eu selo com pó. Então, vocês podem ver. O iluminador que eu estou usando também é o de Glossier na cor Storm, uma das minhas cores favoritas da marca. E apesar de ele trazer um leve vício à pele, uma leve transparência, vocês continuam vendo que o vício se estende, porque, mais uma vez, são os meus cosméticos. E é claro que para gravar essa resenha ia aparecer uma espinha. Há bastante tempo, inclusive, elas não apareciam, essa estava bem inflamada. Eu utilizei secativo, mas ainda assim ela tá um pouquinho visível. Então, tenho aqui o Future Dew. Deixa eu mostrar deste outro lado. O sol está refletindo em tudo, ok? E eu aplico com o pincel 241 de Real Techniques, que é o meu pincel favorito para aplicação de blush e iluminador. Eu simplesmente pego o produto assim com o pincel. Vocês podem ver que ele altera um pouquinho a cerda do pincel por causa da textura dele, né? Uma base oleosa. Aqui vocês vão conseguir ver também o tanto que ele reflete. Eu começo aplicando no topo da minha bochecha. E vocês conseguem ver que ele não arrasta o que eu tô usando por baixo. Agora o sol tá batendo aqui, mas
Vocês conseguem ver que ele tá um pouco mais intenso do que o meu outro lado? Deixa eu ver um pouquinho pra trás. Ele fica discreto, na minha opinião, não fica uma aparência extremamente oleosa. É realmente uma aparência viçosa, de pele molhada, de glass skin, ou seja, uma pele orvalhada. Vou aplicar também do outro lado. Eu acho que eu vou aplicar de Sephora, fazer a comparação já pra vocês. Agora passou uma nuvem, acho que vocês vão conseguir ver melhor. Pois é lindo, gente. Ele é simplesmente um luxo. Na pontinha do nariz, eu não acho que ele fica tão visível quanto um iluminador que tem partículas de brilho. Eu tô aplicando no topo, porque eu vou deixar outro para aplicar na pontinha do nariz. Então aqui eu tenho o outro favorito, como vocês podem ver, não tem mais nada. E eu também amo aplicar, ou amava aplicar ele com o pincel, mas eu não sei se agora eu tento aplicar com os dedos, porque o pincel já tá sujo de glossier, né? Olha, para vocês verem a comparação de cores. Conseguem ver que é mínima, é como se o de Sephora fosse um pouco mais pêssego, enquanto o de Glossier é um pouco mais almond, mais amêndoa. E o de Sephora acaba sendo um pouco mais quente, por isso que eu amo tanto ele. O Westman Atelier, que ele é um pouquinho mais rosado. As cores estão perfeitas, gente, a câmera tá captando perfeitamente. Então são bem similares, mas ao mesmo tempo com alguma distinção de cor entre eles. É a mesma paleta. Faz parte da mesma família, o mesmo time, mas com refletores diferentes. Vocês podem ver como o de Sephora reflete muito mais essas micropartículas iluminadoras. Lindíssimos, tá? Deixa eu aplicar aqui com a pontinha dos dedos. Não vai dar o mesmo efeito, tá, gente? Porque primeiro ele já acabou, segundo eu tô aplicando diferente. Mas também vocês conseguem ver que ele não arrasta o que eu tô usando. Ele não retira o que eu tô usando. Se eu me distanciar um pouquinho da janela, vocês podem ver que não é nada demais, não é nada extremamente chamativo, é algo super discreto. E essa é a minha intenção em mostrar a aplicação para vocês dessa forma mais orgânica mesmo, mais natural, né, com a luz natural, exatamente por isso, porque às vezes nós vemos essa aplicação diretamente com uma luz artificial, ou até mesmo a golden hour, né, um dos melhores momentos para captar a luz natural, e aí parece uma coisa muito oleosa, muito transferível, e que para muitas pessoas é desagradável, e não é o caso. Claro que se eu cumprimentar alguém diretamente no rosto, provavelmente eu vou carimbar um pouco ali da pessoa, porque é impossível, né? A base de todos esses produtos são anidras, então são produtos à base de ingredientes emolientes, e é completamente compreensível. Mas ao mesmo tempo, gente, é uma coisa assim, tão delicada, me faltam adjetivos. É uma coisa tão natural, e não o natural de não estou maquiada, mas aquele natural de saudável que eu acho que fica extremamente elegante. E é um dos meus produtos favoritos que eu simplesmente não fico sem, por isso eu tenho tantas opções. Eu vou agora aplicar na pontinha do nariz um iluminador que quando eu comprei, eu jurava que ele tivesse essa mesma proposta, que é o iluminador em stick de mascavo. Eu comprei 2 tonalidades, a rosé e a champanhe, e quando eu vi o lançamento da marca, na verdade eles foram os produtos que me fizeram comprar os produtos da marca, e eu comprei estes 2 e o blush na cor Oak. A Mari mostrando tanto o blush quanto o iluminador, ela gravou em uma luz natural, mas uma luz direta, que trouxe a impressão, pelo menos eu tive essa impressão, de que eles teriam esse mesmo acabamento, que eles seriam super molhados, super orvalhados e que eles quase não teriam partículas de brilho. Mas, na minha opinião, e por usar muito produto, não é isso que acontece. Então, eu vou aplicar o champanhe e eu sei que eu tô devendo essa resenha pra vocês, tá, gente? Inclusive, eu fiz comparação entre ele e o de Westman Atelier para vocês entenderem a proposta. Eu vou aplicar agora para vocês verem que ele tem muito mais partícula de brilho do que micropartículas como os outros. Então só aqui vocês já conseguem ver, porque a base dele realmente não é transparente. Então comparando um e outro, ele traz muito mais cor, ele entrega muito mais cor. A luz não tá captando muito bem, mas eu fiz comparação entre eles e o de Westman Atelier, que realmente eles entregam muito mais partículas de brilho do que partículas refletoras de luz como os outros. Então,
Vou aplicar ele aqui na pontinha do meu nariz. Vocês já conseguem ver que é um iluminador muito bonito, claro, mas que você consegue ver, nem precisa se aproximar da pessoa para ver que ela tá com um iluminador. Ao contrário dos outros demonstrados, que você vê um viço, vê um efeito molhado, um acabamento molhado, que para algumas pessoas não transmite essa mesma proposta de ser realmente um iluminador com partículas de brilho. Ele facilmente se passa como uma pele orvalhada, uma pele saudável, pode até transmitir a ideia de uma pele com spray fixador que realçou ali o glow da pele, mas não necessariamente um produto em stick. Então essa foi a aplicação dele para vocês. Então, o que me motivou a comprá-lo foi a tonalidade dele, porque como eu mostrei para vocês, ele realmente tem uma tonalidade similar. Eu comprei mais uma vez o Glow Stick em 2019, quando ele foi lançado, e eu comprei na Austrália. Me arrependo horrores de não ter feito estoque, mas eu não poderia imaginar jamais que ele seria descontinuado. Muito pelo contrário, eu já sabia há bastante tempo consumir os produtos cremosos, então eu sabia dessa tendência crescente no mercado. Eu imaginava que a marca ia colocar até na linha regular, só que não. Eu procurei incansavelmente por algum iluminador em stick que tivesse o mesmo apelo, a mesma proposta que o Glow Stick, e eu até encontrei, né, alguns similares. Um deles, por exemplo, o Beyond Limits da Kiko Milano, e aí vocês vão rir porque ele não tem mais nada. Infelizmente, eu também comprei sem saber que eles não trariam para a linha regular, porque Kiko tem também isso, eles lançam produtos de edições limitadas, quando eles veem o sucesso, eles trazem para a linha regular, mas não foi o que aconteceu com Beyond Limits, na cor 03. E outra marca que eu também achei que tivesse uma coloração similar foi o Highlighter Light Up de Westman Atelier, essa é a cor Nectar. Ela tem sim uma leve similaridade, como eu mostrei para vocês na aplicação anteriormente, mas ela não é exatamente a mesma tonalidade. Eu vou fazer aqui swatch na minha mão, porque eu não fiz no vídeo, né? Aplicação. Então aqui, bem discretamente, eu tenho de Sephora. Eu vou aplicar o de Future Dew na sequência, para vocês verem que eles são similares, pero não muito, porque eles não têm a mesma base de fundo. Bom, tá bem parecido na luz direta do sol, mas eu vou mostrar para vocês fora, porque ele não é tão parecido. O de Glossier é um pouquinho mais transparente. E entre os três, o que mais se assemelha ao Glow Stick é o de Westman Atelier. Vocês vão rir, vocês vão achar que eu estou doida, porque não dá para ver nada. Tá tudo igual, tudo a mesma coisa, mas é sempre assim, né? A gente precisa, não sai. E aqui com a pontinha do dedo, eu vou pegar o de Kiko, que apesar de amar ele, entre os três, ele é o mais diferente. Ele é o mais bronzer, então ele é o que tem a cor um pouco mais visível. Até assim vocês conseguem ver, ele tá aqui. Eu vou fazer um close-up, tá, gente, depois, porque só por essa iluminação vocês não conseguem ver nada. Eu tentando mostrar o diferencial das cores pra vocês, diferencial esse, que eu acho que só eu mesma vou perceber. Mas então vamos lá. A primeira versão é a versão Glow Stick de Sephora, a segunda é o Future Dew de Glossier, a terceira é Westman Atelier. Eu acho que vocês conseguem ver exatamente a similaridade entre eles. E a última, já aqui no meu pulso, é a versão de Kiko Milano. Então assim, gente, é bem discreto mesmo, mas vocês conseguem ver que a primeira e a terceira linha, elas têm uma tonalidade um pouquinho mais peach, um pouquinho mais quente, enquanto a de Glossier não. Pois é, eu vejo essa similaridade, aliás, essa diferença. Não contente, Tamires querendo provar o seu ponto mais uma vez. Eu vim agora aqui em frente à janela e aí eu acho que vocês conseguem ver melhor. Então, mais uma vez, primeira versão Glow Stick Sephora, Glossier Future Dew Solid, Westman Atelier e Kiko. Vocês conseguem ver? Nessa luz, até que a versão de Glossier e de Sephora estão mais similares do que na luz anterior, mas aqui eu acho que fica bem perceptível. O Westman Atelier tem essa tonalidade mais rosada mesmo, Kiko tem essa tonalidade bronzer, e as duas versões, sendo que Glossier é mais transparente mesmo do que Glow Stick.
Mas assim, gente, coisinha mínima, mínima, mínima mesmo. E que, mais uma vez, me deixa muito contente porque eu acho elas muito similares. Deixem aqui nos comentários se vocês perceberam essa diferença. Ou se só eu mesma que percebo. Hoje, mais uma vez, tantas outras marcas têm as suas versões de iluminadores em stick com esse acabamento molhado, mas muitas têm muito mais partículas de brilho do que partículas refletoras de luz, que é o que eu sentia com o Glow Stick de Sephora, sem a versão também de Westman Atelier, e agora é o que eu vejo de similar com a versão de Glossier em Future Dew Solid. Ainda que a coloração, ou seja, a tonalidade deles, não seja exatamente as mesmas, elas são bem discretamente diferentes, mas é um pouquinho diferente. A minha favorita continua sendo Sephora e de Westman Atelier, mas a versão de Glossier está muito similar a elas. Assim, muito mesmo. É algo bem discreto de perceber. Eu só percebo mesmo porque eu sinto que esses minerais refletores, eles trazem um acabamento mais natural no quesito, menos aparência orvalhada, no caso oleosa, do que o de Future Dew, mas não é um problema, gente. Literalmente não é um problema para mim. Importante dizer que tanto o Glow Stick quanto o Beyond Limits já venceram, tá, gente? Mas eu guardo eles para eu ficar fazendo esses testes comparativos mesmo. Então vamos para a minha conclusão, né? A minha experiência de uso com o produto e o que eu concluo dele. Gente, eu tô apaixonada por ele. Eu tô muito contente que mesmo que com uma leve diferença de tonalidade, mais uma vez é quase que imperceptível, eu sinto que eu encontrei um substituto que eu espero que fique no mercado por bastante tempo, à altura da minha versão favorita. Mais uma vez, a de Westman Atelier, pra mim, é a versão que mais se assemelha no quesito cor de Glow Stick, ainda que tenham fundos diferentes. Eu vejo um fundo muito mais bronze, muito mais sun-kissed em Glow Stick. É importante dizer que eu tô falando Glow Stick, mas eu não falei a cor. Se eu não me engano, essa é a 2, é isso mesmo. 2 Sunrise Shimmer, porque eles tinham outras tonalidades. Já a de Westman Atelier é um tom mais pêssego, é um tom um pouquinho mais quente. É como se de Sephora fosse um pouquinho mais frio e de Westman Atelier um pouquinho mais quente. Já Glossier tá nesse meio do caminho, sendo um pouquinho mais almond. Eu acho que é o que eu vejo mesmo. Essa tonalidade é amêndoa, porque não chega a ser um marrom, também não chega a ser um laranja, talvez um laranja frio, alguma coisa assim, mas ainda assim fica perfeito. Eu acho que essa tonalidade combina com diferentes tons de pele, porque mais uma vez não entrega tanta cor, entrega muito mais viço, acabamento de pele molhada, e que para diferentes tonalidades pode agregar inclusive na aparência completa da pele, com ou sem maquiagem, que isso também é um ponto bem interessante sobre ele e que eu gosto bastante, porque sim, você consegue utilizar sem maquiagem e a pele fica lindíssima. Westman Atelier, na versão Travel Size, que é a versão que eu tenho, custa $26 e ela tem 2,5 gramas. Eu preciso conferir, se tiver algum erro eu vou deixar na tela, porque eu tô convertendo e eu não sei converter muito bem em onças para gramas assim de cabeça. Já a de Glossier custa $24, ela tem 6 gramas. Então é muito mais produto comparado ao valor. Westman Atelier tem a versão também Full Size que custa $48. Mas nós sabemos que as propostas da marca são diferentes. Westman Atelier é uma marca que tem um público diferente de Glossier, então, enfim, são produtos diferentes, com acabamentos similares, mas propostas e públicos-alvos diferentes. Para concluir a resenha, sem sombra de dúvidas, eu recompraria esse produto. Eu, inclusive, faço parte do mailing de Glossier para promoções. E eu tô sempre de olho para ver se ele vai entrar em promoção aqui também, porque por enquanto eu ainda tenho várias opções, mas depois do que aconteceu com o Glow Stick, eu realmente fico receosa, então eu prefiro ter uma opção de estoque do que não ter opção nenhuma e ficar sem o meu iluminador lindíssimo, com o acabamento que eu mais gosto. Então eu com certeza vou recomprar esse produto. Entre a versão óleo e sérum, eu acho que eu já deixei aqui bem claro pra vocês, sem sombra de dúvidas, eu prefiro a versão Solid. A versão sérum deixou muito a desejar na minha opinião, realmente não gostei do produto e não recompraria. Até tentei por bastante tempo dar chances, mas eu sempre penso que quando eu tô encontrando desculpas pra usar um produto, quando eu tô tentando demais para usar um produto, eu já sei que é que eu
tô tentando validar ali o dinheiro que foi gasto e não necessariamente porque eu gostei do produto. Foi o caso com a versão Serum. Se você tem essa versão, gosta, ama, pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários pra gente como é que você usa, qual produto você usa antes, qual depois, porque assim, eu não vou ficar repetindo muito, porque eu já falei demais dele aqui, até mesmo por isso eu quis fazer essa comparação, porque os dois produtos, enfim, né, têm a mesma proposta com texturas e acabamentos diferentes, mas vou deixar vocês assistirem a resenha, lá eu explico melhor todos os meus motivos e até hoje eu né, eu continuo achando essas mesmas coisas. Então, com certeza, eu recompraria o produto, indico para vocês, mesmo se você mora em um lugar quente e úmido, eu utilizo ele aqui, estou utilizando agora, hoje estamos com 30 graus em Portland, eu amo o verão dessa cidade e o verão aqui é bem intenso, bem quente e apesar da cidade ser completamente arborizada, eu sinto até a temperatura um pouco seca, sabe? Então, mesmo assim, eu acho confortável. Não sinto que ele fica grudando, sabe? O cabelo, se bater assim, não fica grudando nele, não fica grudando no rosto. Então, mais uma vez, eu gosto muito dessa proposta destes iluminadores. Eu indico todas essas versões porque eu sinto esse mesmo acabamento com todas essas versões. Apesar de ter amado o produto, é preciso pontuar aqui para vocês um ponto negativo. Isso não é particularmente de Future Dew, é de qualquer iluminador em stick que eu use. Por ter uma base anidra, por ter uma base emoliente, ou seja, oleosa, eles acabam transferindo muito produto para o pincel. E olha, só de tocar aqui no pincel com o dedo, vocês conseguem ver que ele acaba transferindo. Então, aplicando ele com o pincel, eu tenho que utilizar muito mais produto. O pincel pega muito mais produto do que se eu aplicar apenas com os dedos, né, com batidinhas. Porém, o pincel entrega, na minha opinião, uma cobertura mais uniforme, mais correta. Não que com os dedos eu não consiga, tá? Mas como a pontinha dos nossos dedos, mesmo que limpa e sequinha, seja naturalmente oleosa, ela acaba interferindo também. Ah, é um super problema? Não, gente, não é um super problema. Mas você vai gastar muito mais produto aplicando com pincel e você precisa higienizar esse pincel todos os dias. O que eu gosto de fazer, especialmente quando eu não tive tempo de higienizar, porque infelizmente agora eu estou sem os meus produtos em spray para higienizar, eu pego um lencinho de papel e eu vou passando o pincel aqui para retirar o excesso do produto. E olha que vocês conseguem ver. Isso não é só o Future Dew, tá? Eu apliquei também um pouquinho do blush hoje com esse mesmo pincel, que é o meu pincel favorito para aplicação de blush e iluminador. E eu sei que é também por isso. Então ajuda, mas não ameniza tanto. Então, ainda assim, eu tenho que lavar os meus pincéis, especialmente para essa aplicação, com muito mais frequência. E mais uma vez, acabo utilizando mais produto, porque o pincel absorve mais do produto. Como eu disse anteriormente, eu comprei o meu em Londres e ele estava em uma super promoção. Eu paguei 16 libras e aqui ele custa 24 dólares, que seria o equivalente a 21 dólares às 16 libras. Então, mesmo com a diferença de câmbio, eu paguei mais barato. E eles vendem o Duo, a versão Serum em stick, por 48 dólares. Eu vou até conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ah, eles não têm agora esse Duo, mas eles tiveram, vou ver se eu encontro imagens para deixar aqui para vocês. Eu acho que foi especial de algum feriado aqui. E outra coisa que eu acabei não falando, quando eu disse sobre o lançamento recente de Glossier de Balm.com, que é o balm de banana, uma nova febre, né? A gente tá acompanhando aí em todos os lugares, as marcas lançando tudo com uma cor específica e trazendo essa sinestesia, que é um mix de cor com alimentos e etc. É a versão do Balm.com de banana pudding e com a Magnolia Bakery. Glossier é conhecidíssima por isso, eles sempre fazem colaborações com padarias e confeitarias famosas. Foi a mesma coisa com o Balm.com no sabor de birthday cake e agora eles fizeram essa parceria com Magnolia Bakery, que é conhecida mundialmente por ter o melhor banana pudding do mundo. É uma colaboração entre as marcas. A versão em stick está mais do que aprovada. Eu realmente amei o acabamento do produto. Eu tenho usado muito ele. Sim, ele deixa a pele com esse acabamento orvalhado, molhado, por ser quase que translúcido, ou seja, a cor dele ser bem discreta. Ele funciona em diferentes tonalidades de pele, mas também ele pode trazer uma pele mais oleosa. Então, tem que tomar cuidado na aplicação.
moderação, aplicar com parcimônia, mais uma vez, pontos estratégicos específicos, mas se você gosta desse tipo de produto, eu tenho certeza que ele vai ser uma grande descoberta na maquiagem, porque ele deixa a pele lindíssima, belíssima. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Deixa aqui nos comentários se vocês já testaram a versão Serum e se estão curiosos para testar essa nova versão, ou se vocês já testaram essa nova versão, deixa aqui nos comentários também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que ama uma pele glow, uma glass skin, assim como a gente. Me ajuda muito no crescimento do canal e eu conto com vocês para isso. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together, vai cuidar da tua pele, não se esqueça do protetor solar e eu vejo você no próximo vídeo.